Bem, queridos, vamos lá então pegar os nossos livros, né? O livro Nascidamente. Estamos, neste momento, dentro do tema O Selo de Deus, mas, por uma questão acidental, estamos falando os motivos por que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ao meu ver, um tema extremamente complexo, mas muito importante, porque se for o caso de nós entendermos equivocadamente as razões da morte de Jesus, pode ser o caso que nós andemos de modo incorreto, porque estaremos sendo orientados por uma visão incorreta acerca daquilo que é de extrema importância para nós cristãos, um momento áureo do ministério de Jesus, que é a sua paixão, sua morte, seus sofrimentos, sua cruz. Mas vamos lá então, abra seu livro na página de número 131. Eu vou retomar rapidamente a leitura da semana passada, que foi aqui um parágrafo, para nós podermos seguir adiante. Eu vou lendo e vou explanando na medida do possível, tá? A partir daí da página 131, quando diz todo o suplício do Messias. Todo o suplício do Messias foram sofrimentos necessários em virtude de sua missão de ir ao deserto buscar a sua ovelha perdida. Vocês sabem, né, queridos, que o pensamento tradicional estabelecido do cristianismo, de um modo geral, é que a morte de Jesus era o objetivo principal da sua vinda ao mundo. Ou seja, ele viera para morrer. Esse é o entendimento geral, né? Ou seja, toda a culminação do ministério de Jesus se daria na cruz. E por que chegaram a esta conclusão? Não é? Simplesmente porque entenderam que a morte de Cristo é um pagamento, o pagamento de uma dívida a um credor que seria Deus o Pai, um credor incompassivo, incapaz de perdoar o homem. Por que incapaz de perdoar o homem? Lógico que eles assim não dizem, né? Mas o fato é que se o preço e se a dívida tem que ser paga, e essa dívida só se paga mediante sofrimento e morte, então não pode haver perdão, não é? Não pode haver perdão, porque quem cobra pagamento, ainda que de outro, não perdoa, ele quer receber. Ou você paga e eu recebo o salário, o pagamento. Do contrário, não tem como liberar perdão gratuito. E falar em perdão gratuito é estranho, porque a própria palavra perdão já de si mesmo diz tudo, né? Não há perdão que você possa cobrar, trocar, barganhar. Perdão implica para aquele que perdoa a perda, o prejuízo, o dano, o abrir mão de si. E, portanto, o perdão só pode proceder de um coração compassivo, misericordioso, um coração que em prejuízo próprio deixa o outro livre. Então, o cristianismo, de maneira geral, entende que Jesus veio ao mundo pagar uma dívida ao Pai, e de modo que no momento em que ele estava sendo ali preso, açoitado, cuspido, humilhado, recebendo os golpes na cabeça, no corpo, o seu sangue sendo derramado, toda aquela humilhação e aquelas dores, aquele ato, dizem, agradava o coração do Pai. O Pai ficava satisfeito, como que a sua justiça estivesse sendo vindicada, reclamada, a sua ira estava sendo aplacada. Essa imagem assim construída, desculpe me colocar assim, mas é um fato, para quem estuda, quando eu digo para quem estuda, porque infelizmente a maioria dos cristãos não estudam o suficiente para conhecer a história do mundo, a história dos povos,
das culturas, das tradições, das religiões, dos deuses da humanidade criado pelos homens, obviamente. Mas o fato é que esse Deus cuja ira só se aplaca por meio de sacrifício de sangue, é uma cópia, essa ideia é uma cópia dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses pagãos de uma maneira geral. Quando você estuda a história dos deuses do Olimpo, dos deuses gregos, né? É o que nós temos, né? A maioria das pessoas tem contato com a cultura grega, né? Por meio da literatura. O fato é que os deuses gregos eram deuses caprichosos. Então, quando alguém errava numa comunidade, ele enviava uma praga de morte no meio do povo, e ele só retirava a praga se o povo lhe oferecesse uma hecatombe. Hecatombe seria um sacrifício de 100 bois, 100 cabeças de boi. Então, quando o sangue era derramado, aí sim, aí a ira do Deus era aplacada. Era um Deus que não podia perdoar, era um Deus que não podia jamais reconciliar-se, ele próprio, né, com o povo e o povo consigo, senão por meio de sofrimento, de sangue e de morte. Então, não há quem não consiga perceber essa semelhança entre o dogma da crucificação, conforme diz o cristianismo, e a história do paganismo de todo o mundo antigo. Nós temos refletido muito sobre isso já há algum tempo, e temos chegado a algumas considerações um tanto diferentes. Nós entendemos que a cruz de Cristo, agora pega essa aí e procure me entender, não fique espantado nem escandalizado, mas procure compreender o pensamento como um todo. Porque a pessoa, quando ela é uma pessoa, posso colocar, facciosa, ela toma só uma palavra, esquece o resto, não entende o que é dito e já toma aquilo por arma de ataque, não é por aí. Nós entendemos que a obra de Cristo, no que diz respeito à redenção, ela começa nos céus. E isso para falar apenas do aspecto histórico. Porque o fato mesmo, é que a obra de redenção é algo que acontece no coração de Deus em toda a eternidade. Afinal, o único lugar na Bíblia, os únicos lugares em que diz com exatidão quando foi que o Cordeiro de Deus foi imolado, são os textos de 1 Pedro e o texto de Apocalipse, que diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então há várias implicações nessa declaração, já falamos em mensagens anteriores, não quero retomar. Mas o fato é que essa morte, essa imolação, esse sacrifício do Cordeiro de Deus, não é um sacrifício de quem paga dívida, de quem paga conta, de quem cobra salário, de quem cobra alguma coisa. Não. É o sacrifício do amor. E só quem já sentiu alguma vez que seja uma fagulha do amor genuíno, sabe que amor é sacrifício. Amor é entrega, é doação. Quem ama não reivindica. Quem ama não faz retaliação, quem ama não promove vingança. O amor, ele sofre todos os prejuízos em si, em benefício do amado, do objeto do amor. Então, o sacrifício do Cordeiro de Deus, do Cristo de Deus, que acontece antes da fundação do mundo, diz respeito ao ato de ele, ao trazer a criação à existência, ele não o traz do nada, como que num passe de mágica. Ele o traz por meio de entrega e doação de si mesmo.
a criação que é gerada e que procede de Deus. Lembre-se que se você procurar na literatura evangélica ou católica, você vai encontrar muitos dizendo que no caso do Cristo de Deus, eles vão dizer que, no caso da criação, eles vão dizer que Deus criou tudo do nada. Vocês vão encontrar esse Santo Agostinho, e em toda a teologia reproduzida a partir do catolicismo romano, mesmo dos protestantes e evangélicos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a criação, as coisas que existem, e a própria palavra existir já pressupõe aquilo que sai de dentro de algo, de existe, para fora, exterior, exteriorizar, Só pode existir aquilo que sai de alguma coisa. E a Escritura vai declarar que todas as coisas que existem, elas procedem de Deus. Por isso que todas as coisas existem nele. É nele que tudo existe. O universo não é algo que está no ar, flutuando, no nada, no vazio, uma coisa simplesmente organizada e por leis naturais. Não, é o próprio Logos, que é a grande esfera em que todas as coisas acontecem. Paulo é claríssimo sobre isso nas suas epístolas, João no seu evangelho. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Logo, o próprio ato de Deus se doar para trazer a criação à existência já é expressão do amor, já é redenção. Já é redenção. Isso se explica de várias maneiras. Primeiro que, quando nós entendemos que a criação, uma vez gerada, o que é uma geração? Quando alguém é gerado, quando algo é gerado, ele não aparece do nada. Qualquer coisa da terra, na criação, que você vir, certamente ela foi o quê? Gerada. Não aparece uma flor do nada, ela é gerada. Não aparece um animal do nada, ele é gerado. Você não apareceu do nada. Foram necessárias duas pessoas que, por se amarem, teoricamente falando, se entregaram voluntariamente em amor um para o outro, e nessa entrega recíproca se deram de si voluntariamente dos seus gametas, e é essa doação e essa entrega que é gerado você. O mundo é gerado desse amor de entrega de Deus, daquilo. Por isso a palavra que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tenha o critério, a curiosidade de pegar a palavra fundação lá no grego, e o grego vai dizer que a palavra fundação ali procede de uma palavra grega cujo significado é exatamente a fecundação do óvulo no útero. É a fundação do mundo, é essa fecundação. Fundação enquanto fecundação do óvulo no útero. Bem, de todo modo, essa entrega de Deus é a maior manifestação de que Ele é Deus e de que o seu caráter é o amor incondicional. E está aí a criação diante dos olhos de todos que queira ver, como ensina claramente o próprio Jesus. Tudo o que acontece na criação é Deus se doando indistintamente a todos, maus e bons, dando a chuva, dando o sol, o alimento. Se há qualquer tipo de anomalia na terra, ou se há qualquer tipo de injustiça, o fato é que isso procede das atitudes dos homens e não de Deus. Agora, essa doação eterna de Deus, que é dito que é o sacrifício, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, quer dizer que esse cordeiro imolado é uma doação eterna.
O homem não havia, não existia, não havia homem, não havia criatura, não havia mundo, não havia pecado, não havia nada, e essa doação já estava livre, garantida, e a graça de Deus desde os tempos eternos. Não se há de duvidar da redenção de Deus enquanto uma ação livre, generosa, amorosa, misericordiosa, que não tem relação com pagamento, com dívida, e nem com murros e açoites e sangue derramado. Agora, quando a Bíblia usa a palavra sacrifício, entenda você como quiser. O problema é que as palavras já chegam a nós dentro de um pacote semântico que a religião fabrica, e toda vez que você vê sacrifício, só vê pancada. E você não percebe que uma mãe, por exemplo, uma mulher, quando se casa, eu sou muito solícito com as mulheres nesse sentido. Quando eu vejo uma mulher grávida, eu acho um mistério, uma beleza muito grande, mas deve ser uma coisa muito forte para uma mãe, uma mulher, querer ser mãe e trazer um filho ao mundo. É muito sofrimento. Não só na gestação, mas o que a mãe sofre por um filho a vida inteira, tenha ele 200 anos. Mãe sempre será mãe. Mãe é sofrer. Mãe é amor e mãe é sofrimento. Sinônimo de mãe: amor, sofrimento. Então, a mulher, no sentido da sua maternidade, vocês concordam que ela é sacrificada? Há um sacrifício ou não há um sacrifício? Ela não abre mão de si ou não? A mãe abre mão de si, de toda a sua vida, de tudo. Agora, quando uma mulher decide ser mãe, ela não paga um alto preço por isso ou não? Olha a palavra preço. Quer dizer que ela está pagando uma dívida? Não, não é dívida, é um sacrifício e um alto preço que se paga porque ama, porque se entrega. Não está cobrando, não está pagando, não é nada disso. Essa relação mercantil não há entre mãe e filho, entendam? Então cuidado com as palavras que nos chegam prontas, empacotadas semanticamente pela religião. Deve haver um outro sentido a palavra sacrifício, deve ter um outro sentido a palavra preço. Porque Deus nos comprou com alto preço. Lógico que foi com alto preço. O preço de toda a sua intervenção na história humana, redenção essa, preço esse, sacrifício esse, que não somente começa na eternidade pela sua doação voluntária para trazer à existência a criação, como diz o apóstolo Pedro, mas quanto a nós, na nossa experiência, no fator histórico da coisa, a entrada de Cristo no mundo, do ponto de vista histórico, encarnação. O DEVAP entende que a obra de redenção de Cristo começa desde a sua entrada no mundo. Porque essa entrada vai requerer o quê? Vocês não têm ideia. Eu creio profundamente, mas eu sou sincero para vocês, eu só creio por fé. Não há na minha cabeça lógica nenhuma na entrada do Cristo no mundo. Não há lógica nenhuma. Lógico que eu penso assim, porque o meu pensamento ainda está tomado de um egoísmo tremendo que não foi vencido ainda. Todos nós somos assim. Não faz sentido algum para mim aquele que é Deus entrar na história humana fazendo-se homem. Eu até que poderia vir aqui, bater um papo, resolver os problemas. Ora, mas eu venho na minha glória, eu não vou me despir da glória. Afinal, tem que chegar arrebentando, né? Causando. Deus tinha que chegar causando no meio dos pecadores, dando pancada em todo mundo, colocando cada um no seu devido lugar. Eu vou resolver o problema, mas é do meu jeito. Não, gente do céu. Filipenses capítulo 2, do 5 em diante, do 5 ao 11, deveria ser lido todo dia, em oração, pedindo ao Senhor, revela-me que amor é esse, que generosidade é essa, que abnegação é essa,
Que entrega é essa? Que sacrifício é esse? Que preço é esse? Porque ele começa despindo-se não da sua divindade, impossível. Semana eu ouvi dizer uma coisa interessante, que um pastor famoso aí disse que Jesus é Deus, e logo, se ele é Deus, Deus morreu. Aí morreu. Deus ficou 3 dias sem ser Deus. Não faz sentido algum. Se a vida morrer, como é que viveram os 3 dias durante a sua morte, as existências? A vida morreu. Se é a vida que me dá vida, que me faz viver, morreu. E o povo ficou vivendo, o diabo vivendo, todo mundo vivendo, e a vida morta. Para, pessoal. Não dá, gente. Gente, esses dogmas têm que ser refutados e confutados, sobretudo. Mas, afora isso, ele se despiu da sua glória. Entenda, glória. O sentido mais básico de glória é luz, brilho. Mas não pensa que Jesus é um ser brilhoso. Não, bobagem. O sentido superficial de glória é brilho, resplendor, luz. Mas o fato é que o sentido mais profundo do termo glória, também quer significar aquilo que se mostra. Então, como nós estamos aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus, a Bíblia não fala que nós aguardamos com paciência a manifestação da glória dos filhos de Deus, sim ou não? Será que vai vir uma luz de dentro para fora? Não, é a manifestação dos filhos de Deus enquanto tal. Eles serão mostrados como tais. Porque hoje a gente olha para vocês, são filhos de Deus, e para mim não dá nada, é só um ser humano, como qualquer outro que seja, até mesmo como qualquer animal, do ponto de vista dos sentidos. Então, glória quer dizer manifestação. Quando fala glória de Cristo, é aquilo que Ele é diante do mundo criado, que o conhece e o reconhece como Deus. Despir-se da glória é Ele agora entrar numa história humana, no anonimato. Ele vai entrar no meio da sua criação como criatura, oculto na criação, de modo que ele entra num bebê, melhor, no útero, do útero num corpinho gerado, nesse corpinho que nasce agora um bebê, depois uma criança, depois um adolescente, depois um jovem, e todo mundo olhava e via um nazareno. Gente, não é possível. Quando alguém chega num lugar e quer ser bem recebido ou melhor tratado que os demais, logo pergunta para a pessoa: você sabe com quem você está falando? Já ouviram essa frase? Você sabe com quem você está falando? Olha que arrogância, você está falando com... mas imagina só o Cristo de Deus, aquele que é o primogênito de toda a criação, para quem tudo foi criado, em quem tudo foi criado, em quem tudo existe, aquele que é todo poderoso, que é maravilhoso, que é majestoso, que é belo, que é sublime. Ele agora se oculta e vive no anonimato de uma humanidade. Só por aí já se vê sacrifício. Só por aí. Agora, não somente ele se faz homem, mas ele se faz um homem que é servo dos homens. Para, gente, não dá. Vocês estão entendendo que isso é sacrifício? Que isso é preço que se paga? Ou não é? Que isso é manifestação de amor, não é cobrança nenhuma, absolutamente. E não somente servos dos homens, mas servos dos piores homens. Ele lavou os pés de Judas. Judas merecia uma pisa, ou não? Vagabundo, rapaz, camarada sem futuro, negar e trair não pode. É uma pisa bem dada naquele camarada, mas não, Jesus lava os pés e o chama de amigo. Amigo, o que tens para fazer, faz logo.
E o pior que não é, aqui não, ele não está com ironia, com jogo não, ele fala verdadeiramente em amor. E todo esse processo de sacrifício, de sofrimento, de preço que ele está pagando nesse processo, isso foi manifestado em miniatura momentos antes da última Páscoa. Momentos antes da primeira ceia, do partir do pão, última Páscoa, quando é dito que, não querendo os seus discípulos lavar os pés, porque se achavam melhores uns sobre os outros, Jesus, aí o texto bíblico é claro, levantou-se, despiu-se de suas vestes, o despir-se da glória, do louvor, da honra, das prerrogativas, do ser, e cingiu-se com uma toalha. Cingir-se é se restringir, e agora ele se inclina diante dos seus discípulos e começa gentilmente a lavar os pés de cada um deles. Quem quer ter parte com Cristo? E aí ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala, não, aí não, tudo bem que não sou eu que o devo lavar, mas o Senhor também muito menos, né, Senhor? Os meus pés não. Aí Jesus fala as palavras que até hoje ninguém entendeu. Ou melhor, quando ele fala ninguém é um exagerozinho, né? Há quem entenda, mas são quase ninguém. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. No reino de Deus, só tem parte no reino de Deus aquele que sabe ser servido. E só sabe ser servido quem sabe servir. O orgulho se manifesta de várias maneiras, inclusive não querendo ser servido, que era o caso de Pedro. Mas ele não queria ser servido porque trazia consigo a ideia de hierarquia, de poder, de domínio, de dominação, e isso não há no reino de Deus. Por isso que a ordem de Cristo é: lavai os pés uns dos outros, é recíproco. Você lava os pés e tem os pés lavados, porque a lei do reino de Deus é o serviço mútuo. Imagine todos vivendo uns para os outros. Ora, se eu tenho que servir no reino de Deus, tem que ter alguém a quem eu sirva. Se não tiver ninguém a quem eu sirva, vocês estão impedindo o meu serviço. E se vocês devem servir, alguém deve estar na condição de ser servido. Então, olha como Deus é sábio. Qual que é a ideia que ele está trazendo aqui? Se o princípio da queda é eu serei como Deus, portanto, superior a tudo e a todos, e todos agora devem me servir e me adorar. Imagine uma humanidade toda, cada um querendo ser Deus, logo querendo ser servido. Logo, se eu quero ser Deus, quero ser servido e não quero servir, e você também quer ser Deus, quer ser servido e não quer servir, e todo mundo querendo ser Deus, querendo ser servido e não querendo servir, vai virar o quê? A terra. O que está aí? A guerra, a batalha. A guerra dos egos, Todo mundo quer ser servido, ninguém quer servir. É pancada daqui, é pancada dali. Em algum momento você está em melhor condição que o outro, porque você teve maiores vantagens, maior força, maior isso, maior aquilo. E o outro está lá oprimido, depois o outro oprimido quer sair de lá para poder oprimir alguém. Você fala, não, no reino de Deus todos são servos uns dos outros. Vocês estão entendendo? Isso é maravilhoso. E agora não somente ele serve os homens, se torna servo dos homens, mas agora também ele vai sofrer a morte dos homens. E não somente a morte dos homens, mas a morte dos piores dos homens. Gente, admitir para si aquilo que não tem relação direta consigo, no caso dele, é a
amor, é entrega, é sacrifício, doação. Ele aceita tudo isso em amor. E agora ele desce às regiões mais baixas da terra, como qualquer criatura, sendo tudo o que ele é, a despeito de ser o que é, ele admite para si. Mas a grande pergunta que se faz aqui é: bem, se o Devap entende que a morte que a obra de redenção, presta atenção, se o Devap entende que a obra de redenção consiste em todo esse processo e não somente no ápice da cruz, porque o cristianismo colocou tudo aonde? Na cruz. Não, a cruz constitui-se um degrau, entre outros degraus. Se em todo o processo da vida e ministério de Cristo existe um ápice, não é a cruz, não é a morte na cruz. É o que então? É simples. Qual é a condição que a Bíblia nos estabelece para que alguém seja salvo? É que creia que ele morreu? Ou creia que ele ressuscitou? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a ressurreição o ápice, ou pelo menos um desses píncaros da glória do seu ministério, e não a morte. Tanto é que a mensagem apostólica era o quê? Que ele veio, que ele existiu, que ele fez milagres, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Tanto é que onde está a nossa condenação? Ou onde estaria todo o nosso prejuízo? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então a ressurreição é o ponto fundamental da fé evangélica. Isso não há demérito nenhum quanto à morte. O problema é só você conseguir perceber onde estão os passos dessa obra de redenção que começa nos céus e vai até a ressurreição. Por que a ressurreição é o primeiro ponto de glória de toda a obra de redenção? Ora, porque é na ressurreição que o homem está o quê? Salvo. E cadê o homem salvo na ressurreição? Está aqui, ó. O Jesus ressuscitado, eis o homem ali, ressuscitado como o novo homem. E é este homem ressuscitado que ascende aos céus, que é recebido pelo Pai, que é glorificado, exaltado e entronizado. E debaixo dos pés deste homem são colocadas todas as coisas, para que ele reine sobre todas as coisas. É o ápice. Bem, ressurreição, ascensão, entronização, exaltação, glorificação, e o reino que lhe é entregue. Bem, mas a pergunta que cabe aqui no nosso estudo de hoje é: se o Devap entende que todo esse processo, desde a encarnação, viver humano, morte na cruz, até a sua ressurreição, ascensão, entronização, glorificação, enfim, se a redenção consiste em todo esse processo, porque afinal ele sai dos céus, entenda na linguagem humana, ele sai do céu sozinho, ao descer, e ele volta com quem para lá, para o trono? Com o homem, porque ele se encarna, se reveste dessa humanidade e leva essa humanidade consigo em ressurreição, porque na ressurreição ele não se despe da sua humanidade, porque antes da glória, antes da sua encarnação, ele tinha humanidade. Ele não entra na história e se veste da humanidade. Para que ele se veste da humanidade? Essa pergunta tem que ser respondida. Ele vai salvar o homem. Sim, mas por que o modus operandi
de salvar o homem é vestindo-se do homem. Por que se revestir do homem? Por que fazer-se homem? Está pagando preço? Ou está falando, eu vou pegar este homem, eu vou entrar dentro desse homem, e este homem no qual eu vou entrar, é um homem adâmico. Parece até tautologia, não disse nada. Todo homem é adâmico, lógico. Não, mas quando se fala de Cristo se vestir do homem, é muito fácil você pensar que ele se fez um homem distinto dos homens, um homem diferenciado, um homem hercúleo, um Hércules, né? Não, ele era homem, carne, sangue, nervo, músculos, como todos nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas dores, fez-se homem semelhante a nós. E para que ele se veste? Para conduzir este homem ao Pai. Então, quando é que Deus começa a salvar o homem do ponto de vista histórico? Quando ele entra no homem e fala, e agora eu dentro desse homem vou conduzi-lo de volta ao Pai. E não é uma condução mágica, não é? Uma condução mágica. Não, bora, vou te levar para lá. Não. É uma condução no sentido de falar, olha, este homem tem que voltar. Só que este homem é duro. Este homem é rebelde. Este homem não admite a obediência. Este homem está configurado na sua humanidade, nas suas memórias genéticas e psicológicas, com o mesmo espírito de todos que vieram antes dele, Adão, todos os homens. Ele se veste de uma humanidade resistente. Quem disse que a humanidade da qual o Cristo se revestiu é adâmica de Adão? É Lucas. Porque ao traçar a genealogia do Cristo de Deus, desde ele se encarnando em Jesus, Lucas vai fazendo a genealogia até chegar em Adão. O que ele quer dizer com isso? Lucas capítulo 3, leiam depois. O que ele quer dizer? Que o Cristo vem, se encarna, se faz filho de José, filho de fulano, de Beltrano, Cicrano, filho de Adão. Ele quer dizer, este homem aqui é filho legítimo de Adão, faz parte da linhagem adâmica. Só tem um detalhe, ele é o último Adão. Por quê? Vocês vão entender uma coisa interessante. Imaginem só que o meu avô gerou o meu pai. Sim? Meu pai é uma continuação do pai dele. Continua. Não houve mudança, rompimento aqui na consciência do meu pai. Ele continuou o seu pai. Daí ele me gerou. E eu sou, portanto, continuação do meu pai. Cada filho que nasce continua os seus anteriores. Daí eu gerei um filho. Esse filho é uma continuação minha. Isso quer dizer que toda a humanidade é uma só. Embora a morte aconteça para os indivíduos, a humanidade subsiste na continuidade. Nesse passar de bastão, é como se cada geração passasse para a próxima o bastão da consciência, da sua psique e da sua genética, para que fosse dando continuidade. Aí vem o Cristo e fala, vou entrar nessa linha aí, ó. E ele se faz. Quando ele pega o bastão, ele fala, eu sou o último, daqui não procede Adão. Mas o que você vai fazer? A resposta mais pueril seria, não vou me casar, não vou ter filhos. Encerrou. Foi o que ele fez. Mas essa é uma resposta correta, porém elementar. Por que ele diz, eu sou o último
Adão. Cristo é Adão? Ele sempre fez Adão. E por que o último? Porque este Adão, das memórias psicológicas, memórias genéticas, que é herdeiro dessa consciência caída, que vai perpassando a história da humanidade toda, este Adão vai morrer aqui. Cada vez que esse Adão falar é por aqui, fala, não, você vai aprender a obediência. Por isso que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A diferença é que ele não caiu, e para ele não cair, ele teve que fazer o quê? Submeter a carne à obediência. Cuidado, eu vou trazer uma explicação breve, eu acredito que é necessária. Eu pretendo fazer isso numa mensagem mais extensa, específica sobre esse assunto, numa reunião de domingo. Mas enquanto não chega esse dia, eu adianto para vocês um detalhe. É muito perigoso você associar a ideia de carne, de humanidade, ao pecado. A carne é pecaminosa. Não. A Bíblia não diz que a carne é pecaminosa, a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca. E o espírito é forte. Jesus diz, a carne é o quê? Fraca. A Bíblia diz, e o verbo se fez o quê? Carne. Aqui está o segredo. O verbo se faz carne, ele se associa a um elemento fraco, frágil, suscetível a todas as coisas caídas, suscetível ao pecado. Por isso que a ideia de pecado na Escritura, ela nasce do coração humano, mas ela se consuma no corpo, na carne. Não é isso? Bem, mas o fato é que a carne, ela é fraca. O Cristo de Deus se revestiu de carne. E essa carne, portanto, o que é humanidade, essa parte humana, é terrena, frágil, fraca, inclinada às coisas terrestres. É nisso que consiste, portanto, a sua luta. Porque a carne, que agora era parte integrante dele, queria, como a nossa carne, viver dissolutamente. Fala, não, eu vou ensinar essa carne, eu vou sublimar essa carne, eu vou destruir essa carne, eu vou transformar este corpo de carne, pelo processo de morte e ressurreição, num corpo espiritual, o corpo da ressurreição, que já não é mais um corpo de carne e sangue. Afinal, carne e sangue não entram no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Ou 50, né? Eis que vos digo o mistério, que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não pense que lá no céu, na eternidade, onde quer que seja, vamos ter carne e sangue. Vamos ter corpo, um corpo ressurreto. Mas o corpo ressurreto não é o corpo do nascimento físico. É um corpo espiritual. Não é carne e sangue. É corpo de glória, incorruptível, imortal, imarcessível, corpo de honra. Leiam depois 1 Coríntios capítulo 15, que lá é muito claro quando fala acerca da natureza do corpo em ressurreição. E agora então esse Cristo, quando entra nesse homem, nessa carne, nessa humanidade, ele está redimindo o homem. Ele não está pagando preço por nada nem para ninguém. Ele está redimindo, porque o homem se redime organicamente. Como é que redime um homem? É consertando, corrigindo a sua consciência, seu coração, sua mente, suas vontades, seus desejos. E aí ele toma então o homem e o coloca no caminho da cruz, da renúncia. E por isso esse homem sofre. Então, nesse processo de
Cristo se revestir do homem e levá-lo não somente à cruz, mas a cruz, eu disse, é uma estação, é um degrau. Na cruz, esse homem, ele chega ao ápice da obediência, da entrega, da renúncia, do negar a si mesmo. Só que esse homem, ele tem que continuar caminhando. Então ele tem que passar pela ressurreição. E esse homem tem que continuar caminhando. Ele tem que ser o quê? Assunto aos céus. Ele tem que continuar caminhando. Ele tem que ser o quê? Entronizado. E Cristo fez isso. Voltando ao ponto, ele sai sozinho do céu, só que no seu retorno ele volta com quem? Com o homem. Então qual é a redenção? É tomar esse homem e levar para cima. Isso é redenção. Não é pagando preço para ninguém, salário para ninguém, sangue para ninguém. É um Deus irado dando pancada. Não. Olha a diferença de um conceito de redenção. Enquanto o sangue, um Deus sanguinário, iracundo, implacável, exigindo pagamento por meio de sofrimentos físicos, desse Deus se fala, não, só tem uma maneira de elevar o homem, de resgatar o homem, é tomando eu mesmo esse homem, conduzindo-o a Deus de volta, por meio de que esse processo é um processo de abrir na consciência humana um caminho que o leve de volta ao Pai. Por isso que na Bíblia a ideia de caminho vai ser muito frequente. Primeiro, Gênesis capítulo 3, quando relata de maneira rudimentar a queda do homem, nos é dito que o caminho que conduzia à árvore da vida estava o quê? Foi o quê? Fechado por 2 querubins flamejantes. O que quer dizer isso? Que agora o homem nessa condição de queda, não é que Deus está impedindo ele de voltar, não. Esses anjos que trancam o caminho refletem a condição humana de impedimento de voltar. Sabe quando você olha para uma pessoa, aquela pessoa faz tanta coisa errada, todo mundo vendo que aquele camarada, talvez um filho, um adolescente, ou mesmo um jovem, mesmo gente madura fazendo coisas tão erradas, e você fala, meu Deus, como essa pessoa faz essas coisas? Ele não tem consciência? Será que ele não pensa, não reflete por um momento que não deve fazer essas coisas tão erradas desse modo? Aí você se põe a ajudá-lo. Aí você fala, não, vou ajudar. Marca um almoço, um encontro, vai lá, conversa, explica, fica falando, explicando, mostra, falta morrer de tanto explicar que a vida não é assim, que o mundo não deve ser assim, que ele deve mudar, tal. Aí ele fica ali, aí você fala, poxa, eu acho que eu estou conseguindo, o cara está até com o olho cheio d'água, tal. Aí você vai embora, no outro dia, do mesmo jeito, não muda. Mas por que não muda? Porque não quer mudar, é isso? Não quero mudar, é isso? Não, é porque o caminho da mudança na consciência dele está fechado. Ele não tem condições em si mesmo de agir de modo diferente, e ele é a primeira vítima e o primeiro a sofrer a sua própria vida errada. Você não pensa que alguém que faz uma coisa errada, que maravilha, não, ele sofre profundamente. Então, o homem ao cair, quando diz que o caminho da árvore da vida estava fechado, Deus colocou, porque a Bíblia usa de linguagens, de figura, de literatura, de imagens, para a gente poder entender as coisas profundas da psique humana, do coração humano, da consciência humana. Linguagem essa que até hoje, nos dias, né, com toda a psicologia, psicanálise, neurolinguística e tantas outras coisas, falta recurso linguístico para poder explicar essas coisas todas. Então fala de um caminho trancado. O homem não pode ir lá comer, não tem acesso, ou seja, ele está impedido, não é por Deus nem por um demônio, mas é pelos demônios da sua própria consciência,
é pelo Satã da sua própria consciência, o diabolos da sua própria consciência, é as suas trevas no entendimento tomado de ilusão, de engano, de mentira, que o impede de reagir e de buscar a Deus e encontrá-lo. Então, Cristo fala: eu vou me vestir do homem e vou abrir na consciência desse homem um novo e um vivo caminho. Isso é redenção, pessoal. Não é Deus cobrando dinheiro, pagamento. Bate nele que não pagou tudo ainda. Mais um soco, mais um beliscão, porque não pagou tudo. Não, não, não. Tirem da vida de vocês esse pensamento em nome de Jesus. Resgate a ideia da verdade de Deus contida claramente na Escritura. Ele falou: eu vou abrir um caminho novo. Aí os crentes falam hoje: ele abriu o caminho, e cadê o caminho? Aí é o cristianismo. Para, pessoal, para. Quer dizer que tudo que ele realizou foi para criar uma religião? E se você não for da religião, está condenado? Não, o caminho se abre dentro do homem, é na consciência humana. Vamos lá. Depois de Gênesis capítulo 3, quando veio a ideia do tabernáculo, lembra que Deus manda construir um tabernáculo? Se vocês bem pensarem na ideia do tabernáculo, se nós pudéssemos desenhá-lo, porque lá tem as medidas, ele seria num formato retangular, não é? Como se fosse um quadrado, aí sem comprido o quadrado, para ele ficar comprido assim. Perfeito? Estão entendendo? Isso. Como se fosse essa mesa aqui, nesse sentido assim, né? Muito bem. Então, esse tabernáculo, vocês sabem que esse tabernáculo, ele fala do corpo de Jesus. Está lá em João, capítulo 2, versículo 20, salvo engano, 21, 19, 20, 21, ali quando Jesus fala para os líderes judeus, destruir este templo, referindo-se ao tabernáculo, ao templo, e em 3 dias eu o coloco de pé novamente. Aí ele falou: mas está louco? Em 46 anos foi erguido esse tabernáculo, e agora em 3 dias você vai sozinho levantá-lo, pô-lo de pé, reconstruí-lo? Aí o versículo 20 do capítulo 2 de João fala: eles não entenderam que Jesus se referia ao santuário do seu corpo. O tabernáculo é símbolo dessa humanidade, desse corpo do qual o Cristo se revestiu. Voltando lá para o Antigo Testamento, quando Deus manda fazer o tabernáculo, esse tabernáculo, enquanto essa humanidade, representada a humanidade do Cristo, ela tinha, no primeiro momento, logo na entrada, um átrio. No segundo momento, havia um lugar chamado Santo Lugar. E o terceiro departamento, Santo dos Santos. Era no Santo dos Santos onde estava a presença de Deus. A ideia é que recorria-se a esse tabernáculo para fazer expiação pelo homem. Então o sacerdote entrava no santuário e ia realizando desde a morte do cordeiro no altar. E o propósito era ele ir entrando, adentrando, até chegar no Santo dos Santos, na pessoa do sumo sacerdote. Então esse caminho aqui, representa o homem num caminho de volta a Deus. Todo o problema é que esse tabernáculo não tinha realidade, não tinha valor efetivo. Ele tinha valor pedagógico, mas não tinha valor real, porque a despeito de ele fazer esse trajeto uma vez por ano, no caso do sumo sacerdote, isso não alterava a condição dos homens, não mudava. Esse abrir esse caminho, esse seguir esse caminho, não resolvia nada em ninguém, era só uma pedagogia, porque isso iria ser realizado pelo Cristo de Deus. O problema maior
é que não somente era pedagógico, mas só quem entrava dentro mesmo, ainda que dessa pedagogia, no Santo Santo, era só o sumo sacerdote. Por quê? Porque tinha um véu que impedia, fechava, lacrava de que os homens entrassem lá para dentro. Era um véu que separava. Ninguém tinha acesso, só tinha acesso o sumo sacerdote. E isso na figura. Aí veio Cristo e falou assim: eu vou abrir um caminho na consciência humana, e esse véu dentro do homem que o impede de acessar a Deus no seu espírito, eu vou rasgar esse véu. A obra de redenção é rasgar véu na consciência, abrindo para que você enxergue, tenha a possibilidade de falar: eu quero voltar a Deus. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, salvo engano, versículos 20 e 21, o escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo rasgou o véu, a saber, a sua carne. Então, todo o sofrimento que ele sofre na carne, esse sofrimento deve ser visto como o resultado da sua renúncia, da sua entrega, da sua abnegação. Esse rasgar-se na cruz era ele abrindo um caminho dentro da consciência humana. Estão entendendo? De modo que quando essa mensagem agora é dita aos homens, enquanto eu prego, enquanto Paulo pregava, enquanto você pregar a mensagem do verdadeiro evangelho, o Espírito Santo estará iluminando as consciências que ouvem o evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então é o Espírito Santo quem vai iluminando, essa luz vai mostrando, e esse homem vai conseguindo perceber, e ele começa a ver então que há uma possibilidade de voltar ao Pai, e ele consegue perceber esse caminho sendo agora aberto na sua própria consciência. Bem, o que eu falei é o que nós íamos ler, né? Eu vou ler um pedacinho, senão a gente não avança na leitura na próxima semana. Mas está aí, página 131, último parágrafo. Mas para resgatar o homem, não havia outro modo, senão fazendo-se homem, com vistas a abrir um novo caminho na consciência da humanidade, da qual ele se vestiu. Isso lhe custaria um alto preço. Ou seja, lembra que Jesus pergunta ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Ou seja, no momento mais dramático, ele falou: mas não tem outra maneira de salvar o homem? Essa é a pergunta-chave. Por que Pai não tem um outro modo, outra forma, outra maneira de resgatar? Tem que ser abrindo o caminho na consciência. Eu, dentro da humanidade, sofrendo tudo, não tem outro caminho. A única maneira é a maneira da encarnação, do viver humano, da cruz e da ressurreição. Não há outra maneira. Isso lhe custaria um alto preço. Isso o quê? Abrir um caminho na consciência humana, abrir mão de si. Isso lhe custaria um alto preço. 2 pontos: abrir mão de si, de sua glória, ser identificado na carne com suas criaturas. Não foi isso que nós dizemos até agora? Tudo isso? E sofrer da parte do império das trevas a ignomínia da sua paixão. Então nós estamos aqui agora retomando nesse parágrafo a ideia de que a morte física de Cristo não era uma exigência do Pai, era uma morte necessária em razão de que, quando a luz resplandeceu nas trevas, os seus inimigos não puderam resistir e, por odiá-lo, o mataram. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 22, 53, está aí no seu livro, a nota de rodapé número 159. Se você ler Lucas 22, 53 e João 14, 30, fica muito claro, não é? Veja João 14, 30, rapidamente. Jesus fala assim: olha,
João 14:30, ele diz assim: já não falarei muito convosco, com os discípulos, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem está entendendo? Aí vem o príncipe deste mundo. Satanás, com suas hostes, estavam chegando. Ele está chegando aí, ó. Eles vão me prender, vão me matar. Então o texto é claro que aponta que a sua morte física na cruz, ela acontece em decorrência do império das trevas e não a exigência do Pai. Aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Veja Lucas capítulo 22, 53. Quando ele foi preso, no momento em que o prenderam, no momento em que prenderam Jesus, ele falou assim: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, o que iria acontecer por ocasião do aprisionamento e morte de Jesus? Era a hora e o poder das trevas. Aí, qual a participação do Pai nisso? A soberania em entregar o Filho. Ele sabia que era necessário o Filho passar por tudo isso, porque isso fazia parte do abrir o caminho na consciência humana. Não tinha como ele desistir agora. Não estava aberto ainda na consciência humana o caminho. Então, seguindo adiante, página 132, na segunda linha, quando diz assim, vamos começar da página 131, quando começa a descrição depois de alto preço aí, bem no finalzinho: abrir mão de si, de sua glória, ser identificado na carne com suas criaturas e sofrer da parte do império das trevas a ignomínia de sua paixão, para revelar ao mundo o coração resignado e amoroso do Pai. Pois não bastava considerar o homem justo, não o sendo. Isso seria uma fabulação divina contra si mesmo, né? Era necessário que Deus justificasse o homem, justificando-o organicamente, orgânica e verdadeiramente. E isso ele fez ao se tornar homem, entrando na humanidade, a fim de nivelar vales e outeiros, reconstruindo no coração caminhos planos que conduzam o filho pródigo de volta a Deus. Amém? Semana que vem nós vamos retomar aqui da página 132 a partir de a final. Estão gostando?